Está no ar, pela Mundial. Programa Desatando os Nós. O problema é a solução. Constelação familiar, PNL, hipnose e terapia da linha do tempo. Apresentação da terapeuta especializada em abordagem sistêmica e coach, Roseli Silva. Olá, ouvinte mundial, boa noite. É bom estar aqui novamente neste programa Desatando os Nós. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Silva, sou facilitadora na abordagem sistêmica, que é uma abordagem integral. E o que quer dizer isso? Nos atendimentos individuais e nas constelações em grupos, eu utilizo várias tecnologias de mudança breve, como a programação neurolinguística, a hipnose, a terapia da linha do tempo, o coach e, claro, as constelações, a abordagem sistêmica. Quem está no apoio hoje é o querido Pedro, substituindo o Tomás, está de folga hoje. Muito obrigada, Pedro. Eu quero dar um oi para os amigos e clientes que estão no Facebook. Pelo Facebook você pode acompanhar a minha agenda de atendimentos e os workshops. Procura o meu perfil, é Roseli Ferreira da Silva, e me adiciona. Quero mandar uma beijoca para a Ivana, para o José Carlos, para a Tereza Dias, que está aqui online, já mandou um beijo também, para Maluzinha, minha querida, para a Karina, a Gi, a Graziela, a Guilhermina, enfim, beijão para todo mundo que está aqui no Facebook. Como toda semana eu faço, quem me acompanha os programas e me adiciona no Facebook, tem uma promoção, né? Então, para essa semana, a promoção será para quem quiser constelar dentro do grupo, quem quiser levar um tema. Então, as 5 primeiras pessoas que me adicionarem no Facebook poderão constelar um tema com super desconto. O valor normal para se constelar no grupo é R$250. E com desconto, você ouvinte da Mundial e você que me adicionar no Facebook vai pagar apenas R$150. Então aproveite essa oportunidade, me adiciona e trabalhe um tema aí profundamente. Repetindo o meu perfil, é Roseli Ferreira da Silva, procura lá e me adiciona. Se você não tem o perfil do Facebook, pode ligar lá também no consultório, lembrando que não tem nesse momento ninguém para atender, é necessário deixar o seu nome, seu telefone na secretária eletrônica e eu retorno e você também pode participar da promoção. O telefone é aqui de São Paulo, capital, o número é 011, né? O DDD 011 para quem liga de fora, o telefone é 3221 6575, repetindo, 3221 6575. Deixa seu nome e seu telefone e eu retorno todas as ligações, ok? Eu quero mandar um grande beijo pro pessoal lá de Sorocaba. Ontem eu estive lá novamente, fazendo atendimento individual, as constelações individuais. Foi muito bom. Um beijo para a querida Vera Bassoi, que cedeu essa sala para eu atender lá no Espaço Estelar, que fica no bairro do Mangal. Foi muito legal, eu comecei às 10, saí de lá, já era 9h30 da noite, fiz 4 constelações individuais, fiquei muito contente com o trabalho e eu acho que os clientes também. Na próxima sexta-feira, dia 1º de fevereiro, eu não vou estar fazendo atendimento em Sorocaba, porque eu vou estar num treinamento, né, na formação. Então, na semana seguinte, que se eu não me engano é dia 8, a próxima sexta-feira, vai ser toda sexta-feira eu estou em Sorocaba fazendo a constelação individual, eu estarei lá novamente. Então, não tem mais desculpa, você que é de Sorocaba, interior, eu atendi clientes de Paulínia, eu atendo clientes de Boituva, ali da região, fica próximo, é bem sossegado para ir, o espaço da Vera é super confortável, muito fácil de achar, então não tem mais desculpa. Dá uma ligada lá nos telefones, o telefone é o mesmo daqui de São Paulo, o 011 3221 6575, ou você pode também mandar um e-mail pedindo informações sobre os atendimentos em Sorocaba. O e-mail é contato@roselicoach.com. O coach se escreve coach, então é COACH. Vou repetir, contato@roselicoach.com. Recado dado, agora a gente vai para o nosso tema hoje. Hoje eu gostaria de falar como que acontece a constelação no grupo. Ultimamente eu tenho feito bastante constelação individual e estou com saudade de montar os grupos e o pessoal está me pedindo para formar os grupos, para fazer a constelação em grupo, que também é muito interessante, a abordagem fica muito poderosa e os resultados também. E como essa abordagem é
relativamente recente, desconhecida ainda para a grande maioria das pessoas, eu gostaria de tentar aqui explicar um pouquinho, porque é bastante desafiante, né? Normalmente eu peço para a pessoa, vai no grupo, participa de uma constelação, observa como que acontece, porque é bem difícil de explicar. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui. Então, com essa abordagem, a gente, no grupo, traz a luz, né, a lucidez de quando a gente está emaranhado, envolvido inconscientemente com questões que se repetem na nossa família. Como eu já disse aqui em alguns programas, é como se tivesse um script de um filme, de uma novela, que acaba sendo seguido por outras gerações. E, às vezes, sem que essa pessoa da família saiba que está repetindo um script, que está repetindo um padrão que foi formado lá atrás. Então, dentro dessa abordagem é o que acontece. Um exemplo é uma pessoa que continuamente tem problemas financeiros. Essa pessoa se esforça, trabalha, faz o possível, se capacita e mesmo assim tem problemas com o dinheiro. Às vezes também o que acontece é que a pessoa ganha o dinheiro, tem um padrão financeiro legal, mas é como se o dinheiro sumisse das mãos dessa pessoa, né? Ela bate o carro, ora perde alguma coisa, ou faz um negócio mal feito, enfim. A constante na vida da pessoa são altos e baixos na vida financeira. Ela não consegue ter uma estabilidade, né? E o que acontece? Essa pessoa já tem um tema, então é o tema financeiro. Ela quer trabalhar o tema financeiro, ou ela se boicota financeiramente, ou ela não consegue, apesar de trabalhar tanto, se esforçar, ter um sucesso financeiro e ter uma liberdade financeira como ela deseja. Então, esse já é o tema para se trabalhar. Então, num grupo existem as pessoas que vão trazer esse tema, no caso financeiro, a dificuldade financeira, e essa pessoa a gente chama do constelado, é a pessoa que vai levar o tema, o sistema dessa pessoa, a família dessa pessoa que vai ser colocada dentro da constelação. Como constelador, eu faço algumas perguntas, né? O facilitador nesse caso. Poucas perguntas sobre essa família. Então, eu perguntei, no caso desse primeiro cliente, né? Se os pais eram vivos, se estavam casados e quantos irmãos eles eram, né? No caso desse cliente, os pais ainda eram vivos, estavam juntos há muitos anos. Ele era o mais velho de 4 irmãos, entre meninos e meninas. E um detalhe importante é que, ao dizer que eu perguntei se ele era solteiro também, ele falou que era solteiro. E quando eu fiz essa pergunta, ele deu uma risadinha ainda, meio sem graça, e falou, esse seria um outro tema que eu gostaria de trabalhar, porque eu tenho problemas de relacionamentos também. Eu até tenho relacionamentos, tal, mas os relacionamentos não vingam, não consigo ir para frente, não dá certo, às vezes eu não fico contente com a pessoa, às vezes a pessoa, enfim, não dá certo, não consegue ter um relacionamento. E isso já é o bastante para se começar uma constelação. Então, nós já temos o tema, nós temos o constelado para trabalhar. E aí, dentro de um grupo, nós temos os participantes, que são as pessoas que normalmente vão para observar ou que já conhecem a abordagem e vão lá para servir como representantes do sistema do constelado, dessa pessoa que está levando o tema, né? Então, você pode ir tanto para observar, conhecer a abordagem, só como observador, e dentro disso você também pode ir para trabalhar como representante, vamos dizer, trabalhar, né? Vou servir como representante daquele sistema. E como que acontece isso? No caso, novamente, do exemplo que eu dei, eu pedi para o cliente, para o constelado, escolher alguém que fosse representar o pai, alguém para representar o dinheiro, alguém para representar ele mesmo e alguém para representar a mãe. Ele vai e escolhe, dentro desses representantes, essas pessoas que estão lá para observar, escolhem essas pessoas que não se conhecem, foi todas as pessoas reunidas ali no grupo para fazer essa representação. E é um espaço mais ou menos grande, que a gente normalmente faz uma constelação justamente para ter um espaço, para as pessoas se colocarem. E eu peço para a pessoa focada dentro do tema, dentro do que ela quer trabalhar, no caso dele a dificuldade financeira, pensando nisso, em silêncio, ele vai pegar cada representante, aquele que ele escolheu para a mãe, vai colocar no lugar na sala, aquele que ele escolheu para o pai, aquele que ele escolheu para o dinheiro e aquele que ele escolheu para representar ele mesmo. Nessa constelação, já na colocação ficou claro a dinâmica. Ele colocou a mãe no lado da sala. Ao lado da mãe, ele colocou o representante dele mesmo. Colocou o representante do pai afastado uns 2, 3 passos dos dois. E colocou o representante do dinheiro uns 4, 5 passos longe dele e de costas para ele. Isso já traz algo para se trabalhar. Eu já percebo algo, o facilitador já percebe a dinâmica e, nesse caso, no caso desse cliente, ele estava no lugar errado.
Ele estava se colocando ao lado da mãe e colocando o pai afastado. E nesse momento, qual era o resultado? O dinheiro estava bem longe e ainda virado de costas, fora do alcance dele. Então, é o que a gente chama na constelação de estar fora da ordem, ocupando um lugar que não era dele. E isso já diz alguma coisa. E eu peço para o constelado, para o cliente que colocou, ele colocou as pessoas ali, ele vai se sentar e vai olhar a dinâmica acontecer do lado de fora. Ele vai observar a constelação. Então, aquelas pessoas que ouviram as perguntas que eu fiz, que foram poucas, que não trouxeram tanta elucidação no caso dele, estão colocadas ali e elas vão seguir as sensações, os sentimentos, as emoções que elas tiverem. Então, se elas tiverem vontade de se afastar ou de um olhar para o outro, no caso dele, o representante desse cliente olha fixamente para a mãe. E a mãe também olhando fixamente para esse representante. Quando eu fui ao lado do representante do pai, perguntei como é que você se sente aí, colocado aí com a esposa e o filho longe ali do outro lado. Ele falou, eu me sinto negligenciado, me sinto mal e sinto até um pouco de raiva, porque eu estou sendo ignorado aqui do lado. E isso já traz toda a dinâmica do que está acontecendo. O filho estava entre o relacionamento dos pais. E como eu já falei aqui algumas vezes, né, nesse caso ele queria salvar a mãe, e isso já me deu a dica, quando o pai fala isso e os dois se olham fixamente, eu viro para o cliente e pergunto, qual que é o seu problema com o seu pai? Aí ele, todo contrariado, fala, eu não tenho problema com meu pai, quem tem problema é o meu pai, ele é frio, ele é distante, eles brigam muito, meu pai e minha mãe, pronto, estava feito o problema ali. Estava feito o emaranhamento, que estava fora da ordem. Ele se intrometeu dentro do relacionamento dos pais, estava ocupando o lugar do pai ao lado da mãe, e a consequência disso era uma vida financeira instável, problemática, que ele não conseguia. Era dizer para a vida que ele não estava tão presente, porque ele estava ali emaranhado dentro daquele problema. E uma das soluções que eu propus foi tirar ele do lado da mãe, o representante do lado da mãe, colocar ela virada para o pai, ela e o marido se olhando, e ele um pouquinho de longe, o representante dele, uns 2 passos de longe, olhando para os dois. E aí eu pergunto para o representante, como é que você se sente aqui? Em vez de ao lado da mãe, olhando o pai e a mãe se olhando. Ele fala, muito aliviado, porque é uma posição melhor. É um lugar melhor para se estar, não dentro do relacionamento dos pais, mas do lado de fora, conectado com os pais, mas do lado de fora. Não dá tempo de explicar toda a constelação, mas aí você já tem mais ou menos uma ideia da dinâmica de como acontece. É um trabalho que envolve o corpo, é um trabalho que envolve posições dentro de uma sala. É importante frisar, estava até comentando com uma outra comunicadora aqui, que ela falou que participou de uma constelação, e ela ficou impressionada, porque ela falou assim, eu estava completamente consciente ali como representante, estava com os olhos abertos, estava consciente, mas a hora que eu fui colocada ali, inclusive foi dito para mim, você vai representar alguém que falta, a gente nem sabe quem é, ela nem sabia quem ela estava representando. Ela falou que sentiu uma emoção muito grande, uma dor muito grande, um aperto no coração, como se ela tivesse perdido algo. E a consteladora sugeriu que ela devolvesse isso que ela estava sentindo para outra pessoa na frente dela, para um outro representante. E ela falou, foi impressionante que, sem saber o que era, sem saber o que estava devolvendo, quando eu fiz o gesto de estar devolvendo algo para alguém, estava me gerando muita dor, eu me sentia aliviada, como se tivesse tirado uma tonelada de o peso das minhas costas. E depois, no final da constelação, é que ela soube da história, que ela estava representando uma pessoa, uma amante que foi deixada, e que essa pessoa que a abandonou, se casou com outra pessoa e teve um filho. Era como se ela devolvesse o filho, que era esse filho que estava tendo problema, carregando a dor dela. Ela quis muito se casar com aquela pessoa, não deu certo, aquela pessoa se casou e ela estava emaranhada com o filho daquela pessoa que tinha problemas de relacionamento. Não conseguia se relacionar porque também estava ligado a ela, aquele sistema, aquela dinâmica. E ela falou que ficou impressionada
porque ela falou, a impressão que tem olhando de fora, e você contando, é que as pessoas ficam possuídas, e não é isso, não é, porque a pessoa está o tempo todo consciente, você fica o tempo todo consciente do que está acontecendo, com olhos abertos, dentro de você, mas as emoções vêm, os movimentos, você se afastar, você dar uns passos atrás ou dar uns passos à frente, indicam toda a dinâmica, né? Em outras constelações que eu já coloquei, numa outra constelação de relacionamento, quando também havia uma questão parecida, né? Uma pessoa que foi abandonada e depois essa pessoa se casou com outro e teve filhos, a filha estava ligada a uma ex-namorada do pai, a uma ex-noiva que foi abandonada, né? E desse abandono, ele conheceu a mãe e ela nasceu. E ela não tinha relacionamentos, não se dava bem nos relacionamentos, tinha um ciúme absurdo do pai, era praticamente, ela ficava disputando o pai, a atenção do pai com a mãe, e ela estava completamente identificada com essa pessoa que foi abandonada. E aí a questão é, eu vejo você, as palavras de soluções que a gente sugere, né, que o constelador sugere, é eu vejo você. Você perdeu e às custas da sua dor eu pude nascer. E agora eu vou te deixar em paz. E essas pequenas frases, esses pequenos movimentos que a gente faz dentro da constelação gera um grande alívio para o cliente. É como se realmente, como é o nome do meu programa, se desatasse um nó. Algo fosse desfeito, que estava ali amarrado, emaranhado, e fosse desfeito. E depois de um tempo, os clientes vêm dar o feedback para a gente. No caso desse cliente, ele falou, depois de eu ocupar o meu lugar, depois de eu fazer reverência para o meu pai, aceitando o tal como ele é, e depois outros clientes, às vezes não é só a questão com o pai, às vezes houve alguém, como uma comunicadora que já falou, que ela teve um problema sério de falência, um problema sério com a empresa dela, e depois de participar de uma constelação, na constelação apareceu que um bisavô havia falido, e ela, sem saber, sem ter informação nenhuma, a constelação demonstrou isso, a pessoa que fez a constelação facilitador fez as intervenções necessárias, fez com que ela deixasse o destino daquele bisavô com ele, com respeito, com amor. Aconteceu aquilo e por amor ela estava repetindo, porque ele foi afastado, foi esquecido, como uma pessoa que fracassou, como uma pessoa que perdeu dentro de uma rede de família que normalmente conseguia, né, dentro da vida profissional as coisas. Então ele foi como afastado. É uma pessoa que fracassou, perdeu tudo. Ela, por amor, por reverência, repete o destino trágico do bisavô, sem saber, sem consciência, faz isso. Então, é isso que ajuda muito dentro da constelação no grupo, trazer a luz, trazer a lucidez, porque esses movimentos, essas repetições, elas são inconscientes, elas não é uma escolha consciente, é uma escolha de alma, é uma escolha por amor, dentro do amor familiar, né? Porque o vínculo familiar, os sistemas familiares são muito fortes. E mesmo sem saber, a pessoa repete. Agora, o mais impressionante é como os representantes, sem ter informações, sem saberem nada da família, sem receberem nada, sem estarem possuídos por nada, têm acesso a essas informações também. E isso o Hellinger explica, que seria o campo da constelação, que a gente chama dos campos morfogenéticos, cientificamente. Alguns cientistas já estão estudando esses campos, né? O Jung fala muito disso daí, que seria como um inconsciente coletivo, mas no caso da abordagem sistêmica, é o inconsciente familiar, é o inconsciente de dentro do sistema. Então, esses vínculos são muito mais poderosos. Então, quando a gente coloca alguém para representar um familiar e coloca o outro na frente, vai montando aquela dinâmica, todas as informações daquele sistema que precisa ser trabalhado, ele vem à tona. Mas tudo isso tem que ser feito com muito respeito, tem que ser feito com muito cuidado, né, com conhecimento, para a gente também não, como é que eu vou dizer, não tirar conclusões a respeito dos movimentos que estão acontecendo ali, sem realmente ser aquilo. Mas isso, como eu também estava explicando, né, a comunicadora estava me questionando, e como é que a gente sabe quando é certo, como é que a gente sabe quando um movimento ou quando algo que está surgindo é verdadeiro dentro da constelação e, por exemplo, não é um fingimento do representante. Todos dentro da sala, dentro de um grupo, percebem quando um movimento ou quando alguma atitude ou uma palavra dita não é do sistema, porque não tem poder. É impressionante como soa fraco e todo mundo percebe, não só o facilitador, até os representantes
né? Quando o facilitador pede para o representante fazer algo que não está na alma do sistema, o representante fala, mas eu não sinto vontade de fazer isso. E a gente percebe quando o sistema tem poder, quando uma constelação está funcionando, está realmente vindo daquele sistema que foi colocado, o poder que tem. E quando não tem, os representantes ficam todos desconectados, as pessoas não prestam muita atenção no que está ocorrendo dentro do trabalho, não tem força, você não percebe a força da constelação. Então, eu gosto dessa abordagem porque não tem também como fazer coisas erradas e nem como as pessoas se enganarem, porque é perceptível quando algo que está acontecendo é real ou quando é, por exemplo, um representante que está... a gente usa muito a palavra, né? Está viajando na batatinha. Acontece. E, às vezes, a gente até tira esse representante da constelação e substitui por um outro, porque a gente percebe que o movimento ele não é original, que, às vezes, a pessoa está ali na lógica, né? E, às vezes, não é por maldade. Às vezes, a pessoa quer fazer o movimento até para ajudar. Mas a gente percebe que não ajuda, muito pelo contrário, acaba prejudicando. Então, é muito interessante, se você tiver disponibilidade, tiver um tema aí forte para trabalhar, algo que você já procurou ajuda em várias abordagens, já procurou muitas coisas para fazer, já procurou religião, já procurou terapia, olha, eu tenho clientes que me falam, teve um cliente essa semana que falou, essa é a última coisa que eu estou procurando, você é a última possibilidade que eu vou procurar para resolver esse problema porque eu não aguento mais. Já tinha procurado muita coisa, já tinha feito muita coisa e não resolvia. E esse, para mim, já é um sinal muito forte de que é realmente um emaranhamento sistêmico, que é um problema sistêmico. Normalmente a pessoa tenta de tudo conscientemente, se esforça, procura ajuda, procura religião e não consegue resolver. E quando acontece assim, quando a pessoa me vem com essa informação, é muito nítido para mim que aí é do sistema familiar. Porque tem questões, gente, que não é do sistema familiar. Tem questões que você pode resolver numa terapia em algumas sessões, tem questões que é teimosia da pessoa realmente, são escolhas mal feitas, são decisões mal feitas. Às vezes o problema não é sistêmico, é verdade. E uma das coisas que a gente percebe quando é sistêmico é justamente que a pessoa já procurou tudo. Todas as abordagens, todas as terapias, eu mesma com PNL, com hipnose, que são coisas que eu uso, são técnicas que eu uso, que são muito poderosas, para algumas questões pessoais, não resolvia. E só resolveu quando eu fui para a constelação familiar, quando eu fui usar essa abordagem. Alguns temas, 2, 3 temas que para mim eram muito significativos e que eu já havia tentado de tudo, eu não conseguia resolver. Quando foi para a abordagem sistêmica, aquele tema se diluiu, a coisa começou a andar e eu comecei a ver resultados. E uma coisa importante para dizer, a constelação familiar, dentro do grupo ou no individual, os resultados eles levam tempo. É como se tivesse um lago estagnado, parado, que não se movimenta, que não vai para frente, que não tem nenhum movimento, e a gente pega uma pedrinha e joga nesse lago. Aquilo forma ondas, ondas e ondas que vão reverberando ali, que vão atuando. A constelação é da mesma maneira. Às vezes o resultado é rápido, é no estalar de dedos, às vezes a pessoa já sai com insights e com uma solução, e às vezes ela vai precisar de algum tempo, às vezes vai precisar de alguns meses também. Isso acontece. Olha só, eu queria dar mais exemplos, mas agora só tem mais 2 minutinhos, o Pedro está me falando, 2 minutinhos. Acho que dá tempo de falar de mais alguma coisa. Além da constelação no grupo, que é muito interessante, que é muito importante e muito forte para se vivenciar, a gente também tem a constelação individual, que é o trabalho que eu venho fazendo, inclusive que eu estava ontem em Sorocaba fazendo, e aí para explicar como é que faz. Você não tem os representantes lá, como é que você vai usar, como é que você vai ver a abordagem. A gente usa os bonequinhos, tem pessoas que usam tarô, eu sei de facilitadores que usam até sapatos, em que você vai escolher, vai colocar ali na sala e vai vivenciar cada posição e a gente da mesma maneira chega à solução. Qual que é mais forte, a constelação em grupo ou a constelação individual? Depende do seu tema, depende do quanto você está disponível, e a diferença é que normalmente quem vai para uma constelação individual é porque não quer se expor no grupo, tem coisas que é difícil falar, caso de assassinato, caso de abuso, abortos, a pessoa não consegue se expor num grupo, porque é uma exposição, então vai para a constelação individual. Então o resultado é o mesmo, só a abordagem que é diferente, uma você
faz no grupo, outra você faz no individual. E eu trabalho com as duas abordagens e venho conseguindo excelentes resultados. Os clientes estão bastante contentes. No próximo programa eu vou trazer pessoas aqui que conseguiram resultados e eles vão falar da própria experiência. Então, se você tiver disponível, quiser trabalhar um tema, eu vou ter constelação em grupo no dia 12 de fevereiro, numa terça-feira. Liga lá no consultório. O telefone aqui é de São Paulo, 011 3221 6575. Vou repetir, é 3221 6575. Ou me procura lá no Facebook, o meu perfil é Roseli Ferreira da Silva, me adiciona, lembrando que para essa constelação nós temos o desconto de 250, você pode levar o seu tema por R$150. Para participar como representante ou observador, é só uma taxinha de participação. Então liga lá no consultório, pede informações e leva o seu tema e vamos trabalhar. Eu estou disponível e semana que vem nós estamos aqui novamente, não com o Pedro, com o Tomás, mas o mês que vem tem Pedro novamente. Um grande beijo para vocês e até logo. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Desatando os Nós. O problema é a solução. Apresentação da terapeuta especializada em abordagem sistêmica e coach, Roseli Silva.